BJCast, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o jornal e a caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Quais os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Olá pessoal! Ao que parece, nessa semana só existem 2 temas rolando, né, no Brasil e no mundo. Na verdade são 3, mas eu não quero comentar o meme onipresente daquele garotinho falando a língua do I enquanto faz a carinha de debochado, né? Esse nos deixa então com 2 temas: a redação do Enem e a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Vamos então pensar um pouquinho sobre isso? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último fim de semana. E o tema deu o que falar nas redes sociais, deu o que falar nos jornais, enfim. O tema foi a pauta das discussões no nosso país. A pergunta fica, né? Quais são esses caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Bom, talvez seja necessário dar um passo atrás e questionar o que se pretende dizer por intolerância religiosa. Porque quem lê o tema fica com a impressão de que existem homens-bomba realizando atentados pelo país e há um gravíssimo problema de intolerância religiosa dominando a nação. É verdade isso? É possível que existam expressões de intolerância religiosa aqui no Brasil, né? Casos relacionados a preconceitos e até mesmo violência. Mas o fato de esse ser o tema do maior exame para a entrada de estudantes nas universidades do país sugere que a questão é muito maior do que parece ser. Sugere que esse é um dos problemas mais urgentes da nossa nação. E a pergunta é por que a comissão que definiu o tema da redação do Enem pautou a nação com tal agenda? Bom, eu acredito que a própria escolha do tema foi em si uma manifestação de intolerância religiosa. Deixa eu tentar demonstrar isso. A agenda que coloca a intolerância religiosa como um problema fundamental, né, da nossa época tem a ver com a redefinição de intolerância. E na base dessa agenda está o programa do pluralismo religioso e do secularismo. Então, eu quero sugerir para vocês o capítulo 3 do livro A Verdade, que foi organizado por D.A. Carson e foi publicado no último ano, né, 2015, por Edições Vida Nova. Então, o nome do livro é A Verdade e o capítulo 3 tem o seguinte título: Por que o pluralismo religioso é engraçado e perigoso? É uma pergunta, na verdade. E ele foi escrito por Harold Netland e Keith Johnson. Esse capítulo dá para a gente um sumário bem legal do que é o pluralismo religioso e por que ele é perigoso, preocupante para a gente. Então, o pluralismo religioso tem origem por volta das décadas de 70, 80 e tem como grande expoente o teólogo John Hick. Os autores dizem o seguinte: para o pluralismo, a salvação, ou iluminação, ou libertação, está presente a seu modo em toda religião. Nenhuma delas pode reivindicar ser normativa e, portanto, superior às demais. Para o pluralista, então, os cristãos podem afirmar que Jesus é único e normativo para eles, mas não podem dizer que seja único ou normativo em sentido universal. O pluralismo religioso está dizendo, então, cada pessoa tem a sua verdade religiosa e os cristãos não podem, então, apresentar Jesus como uma verdade universal. Netland e Johnson destacam fatores pelos quais o pluralismo ganhou espaço no nosso tempo.
né? Para eles, as mudanças culturais produziram um contexto que tornou esse pluralismo religioso tão plausível. E dentre essas mudanças estão, por exemplo, a consciência da diversidade religiosa presente no Ocidente, né? Com as pessoas viajando entre os países, se ficou mais ciente da diversidade de expressões religiosas, isso contribuiu para o pluralismo. Também a tendência contemporânea de se considerar a religião em termos muito pragmáticos e consumistas, não mais relacionados à verdade objetiva, né? O foco da religião no ambiente ocidental, vamos dizer assim, mudou de ter a religião como aquela verdade objetiva buscada e se tornou algo bem mais particular, né? Eu em busca da minha verdade ou daquilo que funciona para mim. E então é uma visão mais pragmática e consumista da religião. E também uma mudança cultural importante foi a desconfiança na ideia de que é possível conhecer a verdade e a verdade religiosa. Então, num mundo em que não se acredita mais que a verdade seja possível de ser acessada, então tudo o que resta são subverdades, né? Verdades particulares, e assim não se tem mais algo objetivo estabelecido para todos. E aí é nesse ambiente que surge a palavra mágica tolerância. É verdade que ela lida com uma questão real, né? Especialmente nesse contexto mundial, a gente tem visto isso, contexto mundial em que o terrorismo se manifesta de maneira bem brutal, né? Ataques assustadores. Mas a palavra tolerância não costuma ser usada contra os muçulmanos, contra os terroristas islâmicos, e sim contra os cristãos. Por quê? A tolerância passou a ser definida como o reconhecimento da validade de cosmovisões radicalmente distintas e opostas às minhas. Quer dizer, apenas respeitar não é mais suficiente. Trata-se agora de reconhecer como tão verdadeiras quanto a minha perspectiva. Então, afirmar que o outro está errado, ou que ele vai ser condenado, ou que não vai ser salvo, né? Nesse sentido, significa automaticamente ser intolerante. Eu não posso falar isso de ninguém, porque tolerância é reconhecer a legitimidade e a validade de alguém que diz algo totalmente contrário àquilo que eu creio. E é assim que nós chegamos ao ponto. Segundo essa definição de tolerância, ser cristão é essencialmente ser intolerante. O cristianismo prega o amor a todos os homens, mas na base desse mesmo amor, ele indica os pecados dos homens e afirma que, a menos que se arrependam e creiam em Cristo, o seu destino é a condenação, pois Deus já determinou o dia em que virá julgar a terra, como Paulo fala lá em Atos capítulo 17. E isso significa não reconhecer a legitimidade de propostas diferentes. O cristianismo diz: sem Cristo não há salvação. Aqui nós encontramos outro aspecto interessantíssimo. Os cristãos podem olhar para seus vizinhos e dizer: a menos que você crê em Jesus, você não encontrará a redenção. Mas enquanto eles dizem isso, eles olham nos olhos dos vizinhos e eles convivem com seus vizinhos, desenvolvem amizade, eles servem esses vizinhos em suas necessidades e eles os respeitam enquanto esses vizinhos fazem escolhas de vida, às vezes totalmente diferentes daquelas dos cristãos. Diferentemente, aqueles que têm militado contra a intolerância religiosa, entre aspas, perseguem brutalmente os cristãos, buscando criar leis para processá-los por afirmarem, por exemplo, que a homossexualidade é pecado, impedindo que reuniões de cientistas cristãos sejam realizadas nas universidades, publicando notícias odiosas nos meios de comunicação pública, criando vídeos de humor, entre aspas, né, que demonstram profundo desrespeito pela fé cristã, e selecionando temas para o Enem, que busquem retratar a intolerância religiosa como um grande problema no Brasil. É por isso que eu acredito que a própria seleção desse tema para o Enem é uma manifestação de intolerância religiosa, porque ela segue uma agenda secularista que tenta estabelecer o cristianismo como um perigo e tenta definir
o secularismo como a verdade fundamental acima de todas as outras e capaz de regular todas as expressões religiosas. Dessa maneira, o secularismo é a postura religiosa mais intolerante e mais perigosa no Ocidente, e aí deveríamos estar atentos a isso. Bom, nosso tempo está acabando e eu não vou poder comentar muito aqui sobre a eleição do Donald Trump, só me resta dizer que, enfim, você pode concordar ou não com o Trump, com sua agenda, com seu programa, mas talvez o que foi mais interessante de todo esse processo de eleição foi perceber o engajamento dos grandes meios de comunicação tentando destruir a reputação do Trump e como todos os analistas e como todos os meios, especialmente aqui no Brasil, deram com os burros na água, né? Foram completamente frustrados em sua agenda, o que nos leva a considerar o papel desses jornais, né? Não tanto como uma descrição da realidade, mas como uma fabricação dela. É por isso que a gente precisa pensar e analisar o jornal, porque tem alguém tentando fabricar uma realidade paralela. E às vezes, como foi nesse caso, a realidade de fato esmagou completamente esse wishful thinking, né? Esse mero desejo que os jornalistas brasileiros possuíam. Quer você concorde ou não com Trump, o fato é que existia um grande descompasso entre o que os meios de comunicação estavam torcendo para acontecer e não tanto descrevendo, e aquilo que realmente aconteceu. E deveríamos estar atentos para isso. O jornal não é isento e nós deveríamos ter a melhor leitura dele. Um grande abraço, que Deus abençoe. Então é isso. Se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem alemporto.com/bjcast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo.